Bom dia, vamos para mais uma aula de química. Hoje a gente vai estudar um pouquinho como é que funciona, né, a química dentro dos alimentos. Então, como são as moléculas presentes em nossa alimentação? Carboidratos. Os carboidratos ou glicídios são compostos orgânicos constituídos por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Então, eles apresentam em geral uma fórmula CnH2nOn, onde esse N é a quantidade que vai ter, né, de carbonos, na qual o valor de N usualmente pode variar de 3 a 7. Sua composição química também pode apresentar átomos de outros elementos, como nitrogênio, fósforo e enxofre. Essas moléculas são responsáveis pelo fornecimento de energia para o nosso corpo, sendo utilizadas na respiração celular para a produção de energia. Os carboidratos mais simples são chamados de monossacarídeos, como a glicose e a frutose. Tais moléculas ainda podem ser encontradas na forma cíclica, que seria fechada, né? E na linear, que seria uma cadeia aberta, como ilustrado a seguir. Os monossacarídeos podem se ligar e formar estruturas maiores compostas por diversas unidades, originando os oligossacarídeos. Estes, quando possuem apenas duas unidades de monômeros sem sua estrutura, são chamados de disacarídeos. Os mais comuns são a sacarose, que compõe o açúcar comum, e a lactose, o açúcar encontrado no leite. A união de vários monossacarídeos gera um composto de estrutura mais complexa, denominado polissacarídeo. Diferentemente dos monossacarídeos e dos disacarídeos, essa classe de composto não é solúvel em água. Os polissacarídeos mais conhecidos são o amido, presente no grão do arroz e nas diversas massas, e o glicogênio, sintetizado a partir do excesso de glicose na corrente sanguínea. Em razão da grande e rígida estrutura, o amido proporciona a sustentação das plantas, tendo essa função biológica nos vegetais, além de ser utilizado como reserva energética. Lipídios. Então, os lipídios mais conhecidos como óleos e gordura são, em geral, insolúveis em água. No entanto, em sua estrutura é característica anfifílica. O que significa isso, né? Que apresenta uma parcela polar, que seria a cabeça hidrofílica, e uma parcela polar, a cauda hidrofóbica. Significa que uma parte dela é solúvel em água e a outra parte não. Embora essa classe de compostos orgânicos apresente uma região polar, de modo geral, esta não é suficiente para impedir a baixa solubilidade em água. Os lipídios são diferenciados entre si pela quantidade de carbonos na cadeia, pela presença ou pela ausência de insaturações entre os carbonos, que seriam duplas e triplas, né? Ou pela parcela polar da molécula, que pode ser constituída por carbono ou fósforo. Os ácidos saturados são encontrados em produtos de origem animal, como peixes, leites, carnes, ovos e embutidos. Já os insaturados, que possuem uma ou mais ligações duplas, são encontrados em produtos de origem vegetal, com exceção do óleo de coco, que é rico em óleos de cadeias saturadas. Então, a seguir, o exemplo do ácido linoleico, que tem o grupo carboxila como a parte polar e uma cadeia carbônica com duas insaturações. Em relação à finalidade no corpo, essa molécula, por apresentar diversas estruturas, acabam exercendo diferentes funções biológicas. Normalmente, elas são conhecidas por serem reservas de energia, atuando como isolante térmico e na estrutura de membranas celulares. Aminoácidos, as peças que formam as proteínas. Os aminoácidos são estruturas orgânicas que apresentam em sua molécula os grupos amino, que é NH2, e carboxila, que é COOH. Esses dois compostos, encontram-se ligados ao mesmo átomo de carbono, chamado de carbono alfa. Como o carbono é tetravalente, ainda estão ligados ao carbono alfa, hidrogênio e um grupo R, que em geral representa uma cadeia carbônica a qual varia de aminoácido para aminoácido, diferenciando-os, alterando suas propriedades. Existem 20 aminoácidos que são usados em qualquer célula de um ser vivo. A diferença entre cada um deles é o grupo R ligado ao carbono alfa, sendo o restante da estrutura a mesma. Desses 20 aminoácidos, 9 não são produzidos pelo ser humano em suas vias metabólicas, de modo que temos a necessidade de adquiri-los por uma fonte externa, pela alimentação, Tais aminoácidos são considerados aminoácidos essenciais. Os outros 11 são produzidos em nosso corpo por diferentes vias metabólicas. Então, as ligações peptídicas. As proteínas têm uma imensa variabilidade quanto à sua função no metabolismo dos seres vivos. Sua estrutura consiste em longas cadeias de aminoácidos que se unem por meio de ligações peptídicas, Ligações químicas chamadas de ligações peptídicas. Então, quando a gente viu, todos os aminoácidos possuem um grupo carboxilo e um grupo amino.
A ligação peptídica, né, vai ocorrer justamente pela junção do grupo amino de um aminoácido com o grupo carboxílico de outro, formando uma molécula de água no processo, conforme o esquema a seguir. Então, a gente vai pegar o OH da parte do ácido carboxílico, o H que está ligado ao nitrogênio, com isso a gente forma água. Consequentemente, para suprir essa retirada, esse N vai se ligar àquele carbono que estava ligado ao OH. E isso é o que a gente chama de ligação peptídica. Dessa forma, as proteínas são formadas por uma sequência de aminoácidos ligados entre si, por ligações peptídicas. E os grupos orgânicos R ficam externos a essa cadeia que se forma. A interação entre eles, no entanto, é fundamental na estrutura final da proteína. Uma glicina seguida de uma cisteína e de um triptofano, né, formará uma estrutura diferente de qualquer outra sequência de 3 aminoácidos ligados entre si. Agora imagine que proteínas podem ter dezenas e milhares de aminoácidos ligados, o que faz com que sejam geradas estruturas muito específicas e esse arranjo que possuem no espaço é fundamental para que exerçam a sua função. Alimentos reguladores. Então, os alimentos reguladores, como o próprio nome vai dizer, né, são responsáveis por regular as funções do organismo. Então, eles são ricos em vitaminas e sais minerais. Embora essas substâncias não forneçam energia para o nosso corpo, a presença delas é imprescindível para o funcionamento correto das células. Então, as vitaminas. Uma das funções mais importantes da vitamina em nosso organismo é atuar como cofatores em reações enzimáticas. Isso faz com que seja necessária a ingestão de pequenas quantidades desses nutrientes, com exceção da vitamina D, que pode ser sintetizado com os raios solares, e vitamina K, que é sintetizado pela bactéria do intestino. Só conseguimos obtê-las com a ingestão de alimentos, uma vez que o nosso corpo não é capaz de produzi-las. Há diversos tipos de vitaminas que variam de acordo com a enzima e a que se ligarão. Podem auxiliar na formação de anticorpos, como a vitamina C, na produção de ossos, como a vitamina D, ou na parte estrutural, como as vitaminas do complexo B. Quando uma dieta é pobre em vitaminas, pode ocorrer uma avitaminose, sendo necessária a suplementação. As vitaminas podem ser classificadas em 2 grupos: hidrossolúveis, que são aquelas solúveis em água, e lipossolúveis, que são solúveis em gordura, que significa que é insolúvel em água. Agora, os sais minerais são nutrientes encontrados na água e em diversos alimentos, como frutas e verduras, frutos do mar e alguns outros. Os sais minerais são íons inorgânicos que possuem diversas funções no organismo. Então, o sódio é responsável pelo equilíbrio de fluidos nas células, o magnésio auxilia na contração muscular e o zinco facilita a cicatrização de ferimentos, além do ferro, que permite a absorção e transporte de oxigênio. Então, pessoal, por hoje é só. Tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo pela aula online.